E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Gabriel, agora apresentando o podcast. Dessa vez vamos comentar sobre as rodadas da PL e da Championship e os playoffs da League One. Hoje eu tô aqui com o Giuseppe. Fala galera, beleza? Bom, pra quem não me conhece, eu sou administrador da Shrimpers Brasil, perfil dedicado ao Southend United. Hoje eu tô aqui também com o João. E aí galera, pra quem não me conhece, eu sou o João, dono da página no Instagram Histórias de Times Ingleses. Muito bem, pessoal. Na segunda, dia 13 de julho, nós tivemos a final dos playoffs da League One, no qual o Wycombe venceu. Eu vou deixar pro João falar um pouco mais sobre como foi a temporada dos clubes e como foi o jogo. Fala aí, João. O placar do jogo foi 2-1 pro Wycombe, com uma pressão total da equipe, tanto que abriu o placar aos 8 minutos do primeiro tempo com Stewart. Aos 11 minutos do segundo tempo, o Oxford empatou numa tentativa de cruzamento e a bola acabou encobrindo o goleiro. E no final do jogo, faltando 12 minutos para acabar, o Jackson de pênalti batendo no meio acabou resolvendo o jogo para a vitória do Wycombe, se classificando para a primeira vez na sua história para a Championship. Um destaque aqui que eu comento é a última temporada de sucesso do Wycombe na League One foi na temporada 94-95, onde que o clube acabou sua melhor colocação até então, na sexta colocação. Também destaco que o melhor marcador nessa temporada do Oxford foi o Matt Taylor com 13 gols. E o líder de assistências do clube foi o James Harry com 10 assistências. O Oxford teve a sétima melhor campanha em casa, somando incríveis 36 pontos em 17 partidas. O Wycombe teve como seu melhor marcador o Jepson com 11 gols e seu líder assistente foi o Akinfen, grande atacante do Wycombe, com 5 assistências. E o Wycombe teve a segunda melhor campanha em casa, apenas atrás do Portsmouth, somando 42 pontos em 18 jogos disputados. É isso que eu tenho para falar sobre a final dos playoffs. E o Wycombe mereceu sim, desde o início da temporada, mostrou grande futebol, ficando até na primeira posição por várias rodadas ali, e mereceu sim o acesso. Muito bem, foi um ótimo trabalho do treinador Gareth Ainsworth, que foi jogador do clube, agora é treinador, e é o técnico mais longevo de todas as ligas da EFL, tá há muito tempo no Wycombe. E vale ressaltar também que o artilheiro da temporada para o Wycombe foi o Joey Jacobson. Ele é lateral esquerdo e fez 12 gols na temporada, foi muito, muito bem. Agora eu vou falar da Championship, começando com os jogos da terça-feira, no dia 7, nós tivemos o Nottingham Forest perdendo em casa para o Fulham por 1-0. Nós tivemos também a virada do Brentford em cima do Charlton por 2-1. Nós tivemos o empate entre Luton e Barnsley por 1-1. O empate em 0-0 entre Reading e Huddersfield. E tivemos uma virada muito incrível do Blackburn Rovers. Virou para 3-2 em cima do Cardiff City fora de casa. Que agora está com uma esperança de tentar brigar uma vaguinha ali pelos playoffs, os Rovers. Pulando para o dia 8, quarta-feira, tivemos Millwall 0, Middlesbrough 2, West Bromwich vencendo o Derby em casa por 2-0, o Birmingham perdendo em casa por 3-1 para o Swansea, o Bristol City vencendo sofridamente o Hull City por 2-1 em casa, o Wigan ganhando por 1-0 em cima do QPR e fechando a quarta, nós tivemos o Preston vencendo fora de casa de virada o Sheffield Wednesday por 3-1. No dia 9, quinta-feira, nós tivemos o final da rodada 42, com o Leeds metendo 5-0 no Stoke. O Leeds passeou para cima do Stoke, venceu tranquilamente para se manter na liderança. Já na sexta-feira, no dia 10, nós já tivemos a abertura da rodada
4-3, com o Luton vencendo fora de casa o Huddersfield por 2-0, um resultado muito bom para eles, que estão brigando para não cair. E também para finalizar a sexta-feira, nós tivemos o Fulham vencendo o Cardiff City em casa por 2-0. No sábado, dia 11, tivemos o Charlton perdendo em casa para o Reading por 1-0. O Brentford vencendo o Derby por 3-1, com o Benrahma fazendo 2 gols. Um deles foi um golaço. Driblou a marcação, bateu de fora da área, sem chance para o goleirão Benrahma. O Barnsley empatou em casa com o Wigan 0-0. O Blackburn Rovers conseguiu arrancar um empate do West Bromwich em 1-1. E com esse empate do West Bromwich, o Brentford colou. Depois vamos dar uma olhada na tabela, aí eu falo para vocês como é que tá. O Bristol City venceu o Middlesbrough fora de casa por 3-1. O Preston empatou em casa com o Nottingham Forest por 1-1. O Millwall venceu fora de casa o Hull City por 1-0. E o Sheffield United passeou em cima do QPR, meteu 3-0 fora de casa. E no domingo do dia 12, nós tivemos o Stoke vencendo em casa o Birmingham por 2-0, que quase anula as chances do Stoke de cair para a League One. E o Leeds conseguiu uma ótima vitória em cima do Swansea, fora de casa, 1-0 chorado, com um gol do Pablo Hernandes aos 89 minutos, muito emocionante. Agora, olhando para a tabela, nós vemos o Leeds, que arrancou agora, abriu 3 pontos do West Bromwich, com 84. Em segundo vem o West Bromwich com 81 pontos. E em terceiro temos o Brentford, 78 pontos, agora apenas 3 pontos atrás do West Bromwich, que próxima rodada joga contra o Fulham, jogo muito difícil, se perder ou até empatar, complica muito para eles, que eles sonham com esse acesso direto. E o Brentford, que está voando, recebe o Preston em casa. Em quarto seguido do Brentford vem o Fulham, com 76 pontos, também brigando até por uma vaguinha direta, quem sabe. Em quinto, o Nottingham Forest com 69 pontos. E em sexto, o Cardiff City com 64 pontos, fechando a zona dos playoffs. Em sétimo, temos o Swansea com 63. Oitavo, o Preston com 62, seguido pelo Millwall com a mesma pontuação. Em décimo vem o Derby com 61 pontos, seguido pelo Bristol City com a mesma pontuação. E em 12º, fechando a parte de cima da tabela, temos o Blackburn Rovers com 60 pontos. Na 13ª colocação temos o Reading com 56 pontos, seguido pelo Sheffield Wednesday com 55. Em 15º temos o Wigan, que está conseguindo uns pontos muito importantes, porque eles vão ter a punição no final do campeonato de menos 12 pontos, e eles precisam vencer o máximo do jogo possível para não cair para a Liga 1. Em 16º temos o QPR com 53 pontos, em 17º o Stoke City com 49, seguido pelo Birmingham City com a mesma pontuação. Em 19º o Middlesbrough com 47 pontos, seguido pelo Huddersfield, 20º com 47 pontos também. Em 21º o Charlton com 46 pontos e abrindo o Z3 nós temos Hull City com 45 pontos, Luton 44 e Barnsley 43. Essa disputa por vaga em playoffs, vaga direta, rebaixamento, está muito, muito intensa. Agora eu deixo com o Giuseppe para ele dar aquela resumida na pele para vocês. Lembrando que a gente deixou passar 2 rodadas, então ele vai resumir 2 rodadas. Bom, Gabriel, para resumir essas 2 rodadas que passaram da Premier League, tivemos o jogo do Watford para cima do Norwich, 2-1. Na ocasião, o Norwich estava previamente rebaixado. Aí tivemos o jogo do Chelsea, 3-2, um jogo emocionante no Selhurst Park. Tivemos o empate do Arsenal com o Leicester em 1-1, o Arsenal com 1 a menos. Tivemos a vitória do Burnley para cima do West Ham, 1-0. Tivemos a goleada do Manchester City para cima do Newcastle, 5-0. Tivemos o confronto direto por vaga na Europa League entre Sheffield e Wolverhampton, no qual o Sheffield saiu vencedor no último lance da partida. Tivemos a vitória do Liverpool para cima do Brighton, 3-1 no Amex Stadium. No dia 9, na quinta-feira, tivemos Everton e Southampton no 1-1. No Vitality Stadium tivemos Bournemouth e Tottenham, o jogo sono da rodada, né? Porque ambos os times não criaram nada. No Villa Park tivemos o 3-0 do Manchester United para cima do Aston Villa. Daí, começando a outra rodada, começamos com o Watford novamente, 2-1 para cima do Newcastle. Um jogo que o Watford conseguiu a virada nos acréscimos. O Norwich, agora sim, confirmando a sua
o seu descenso para a Championship, perdeu de 4-0 para o West Ham. O destaque dessa partida foi o Michail Antonio, que fez 3 gols, se eu não me engano. O Burnley foi a Anfield Road enfrentar o campeão Liverpool e arrancou um empate. Bom, tivemos a vitória do Sheffield para cima do Chelsea, 3-0. E continua o meme da camisa do Chelsea, que tem um 3 no meio da camisa. Depois que anunciaram essa camisa, só tá tomando de 3-0 agora o Chelsea, inacreditavelmente. Tivemos a vitória do Manchester City para cima do Brighton, 5-0 no Amex Stadium. E ontem, no domingo, tivemos Wolverhampton e Everton 3-0. Até que fácil para o time do Wolverhampton. No Villa Park, o Aston Villa respira mais um pouco na competição, venceu o Crystal Palace por 2-0. O Palace não vem numa fase muito boa. Tottenham virou o jogo para cima do Arsenal. O Arsenal que saiu na frente com um gol do Lacazette, um golaço. O jogo zebra da rodada, Bournemouth e Leicester City, começou com 1-0 do Leicester, com o gol do Vardy, que briga pela artilharia da Premier League. No segundo tempo, o time do Brendan Rodgers voltou totalmente perdido para a etapa complementar e acabou sucumbindo ao time do Eddie Howe, que fez 4 gols. Hoje tivemos Manchester United e Southampton 2-2, bem legal de ver, um jogo bem disputado. O Southampton ainda que saiu na frente, e o Manchester United ainda no primeiro tempo conseguiu a virada. O Southampton conseguiu aos 51 do segundo tempo um empatezinho em uma bobeira da defesa do Manchester United. Pulando para a tabela, temos o Liverpool em primeiro, o campeão, com 93 pontos. O Manchester City em segundo, com 72 pontos. Eles que foram absolvidos da acusação da UEFA sobre o fair play financeiro e poderão disputar a Champions League da próxima temporada. Em terceiro, temos o Chelsea, com 60 pontos, que roubou a terceira colocação do Leicester, com 59. A mesma pontuação do Manchester United. Em sexto vem o Wolverhampton com 55 pontos. O Sheffield com um pontinho a menos, com 54. O Tottenham com 52 em oitavo. O Arsenal em nono com 50, mesma pontuação do Burnley. Everton e Southampton em 11º e 12º, respectivamente, com 45 pontos. O Newcastle com 43 é o 13º. O Crystal Palace com 42 é o 14º. Já com uma boa margem para o Brighton, que é o 15º, com 36 pontos. Em 16º e 17º, respectivamente, West Ham e Watford, com 34 pontos. Em 18º, temos o Bournemouth, com 31. Em penúltimo, 19º, o time do Aston Villa, com 30 pontos. E o rebaixado Norwich, com apenas 21 pontos, Gabriel. Muito bem. Essa PL também está muito disputada. Do Bournemouth 18º até o Brighton 15º, apenas 5 pontos de diferença, faltando 3 rodadas. Muito disputado no Z3 da Premier League. Agora eu vou dar aquela comentada nas transferências, fazer um resumão para vocês, começando com o Leeds United anunciando a contratação em definitivo do ponta Helder Costa. Ele estava emprestado no clube pelo Wolverhampton nessa temporada. Foi muito bem, marcou 4 gols e deu 6 assistências em 43 jogos. E o Leeds pagou 16 milhões de libras, um preço até um pouco alto, pelo jogador que assinou por 4 anos. O Forest Green Rovers anunciou a contratação do lateral ou meia esquerda, Jack Evans, ele que é muito promissor e chegou de graça do Blackburn Rovers, tem apenas 19 anos. Ele, pelas categorias de base, Blackburn somou 54 jogos, 5 gols e 6 assistências. O Port Vale anunciou a contratação do atacante Devon Rodney. Ele chegou de graça do Salford e assinou por 3 temporadas. Ele estava emprestado essa temporada no Halifax, da National League, e foi muito bem, marcou 9 gols em 22 jogos. Nós tivemos a contratação do Fulham em definitivo do ponta Anthony Knockaert. Ele estava emprestado no clube pelo Brighton, foi muito bem, marcou 4 gols e deu 5 assistências em 39 jogos e assinou por 3 anos com o Fulham. E o valor da transferência, segundo fontes, gira em torno de 15 milhões também, um valor meio duvidoso. O Blackpool anunciou a contratação do zagueiro Marvin Ekpiteta. Ele chegou de graça do Leyton Orient e assinou por 2 anos. Ele estava desde 2018 no Leyton,
venceu a National League com o clube ano passado e tem apenas 24 anos. Vamos ver no que vai dar essa contratação do Blackpool. A outra contratação do Forest Green foi o lateral direito Kane Wilson. Ele chegou de graça do West Bromwich e assinou por 2 anos com os Rovers. Ele estava emprestado essa temporada no Tranmere, não jogou muitos jogos, tem apenas 20 anos, muito inexperiente, mas é uma boa promessa para o time do Forest, que está se renovando bastante essa temporada. O Kilmarnock, da Escócia, contratou o ponta Mitch Pinnock, chegou de graça do Wimbledon e assinou por 1 ano. Um outro inglês que foi para a Escócia foi o zagueiro e lateral direito Jack Fitzwater. Ele foi para o Livingston da Escócia. Ele estava no West Bromwich, onde não teve muito espaço, jogou poucos jogos e foi buscar mais oportunidades no time da Escócia. O Aldershot Town da National League anunciou a contratação do zagueirão James Sandals White, chegou de graça do Crawley e assinou por 1 temporada. O Birmingham anunciou a saída do treinador espanhol Pep Clotet, de 43 anos. Ele havia assumido o cargo do Gary Monk, que havia deixado o clube para assumir o Sheffield Wednesday, mas já era esperado que o Clotet saísse no final da temporada, mas o clube preferiu adiantar essa decisão devido à má fase do Birmingham, que atualmente está na 18ª colocação da Championship. O Barrow anunciou seu novo treinador, sendo ele David Dunn, de 40 anos. Ele deixou o cargo de auxiliar no Blackpool e vai assumir o comando dos Bluebirds para a próxima temporada. Ele que foi um meio-campista muito bom, jogou pelo Blackburn, não sei se alguém lembra, mas era muito bom jogador. O Blackpool anunciou mais uma contratação. O atacante ou ponta Oliver Sarkic, ele chegou de graça do Burton e assinou por 2 anos. O Norrköping, da Suécia, fechou a contratação em definitivo do ponta Shod Haksabanovic. Ele está emprestado no Norrköping pelo West Ham, foi muito bem, marcou 11 gols e deu 14 assistências em 42 jogos, e o time resolveu pagar um valor modesto, cerca de 3 milhões, para ter o jovem de 21 anos. O Bolton anunciou uma contratação bombástica, que foi a contratação do atacante Eoin Doyle, chegou de graça do Swindon Town e assinou por 3 anos. Ele que foi artilheiro da League 2 temporada passada, com 26 gols em 34 jogos, resolveu assinar por 3 anos com o Bolton, permanecer na League 2, que o Swindon havia subido, né, para a League 1. E vamos ver no que vai dar. Ele, ao todos, muito goleador, soma 153 gols e 36 assistências em 451 jogos. O Steven Age anunciou mais um reforço para a National League. Foi o zagueiro ou volante Ross Marshall, chegou de graça do Maidstone United e assinou por tempo não revelado. Ele tem apenas 20 anos e não tem muitos dados sobre o jogador. O Bradford City anunciou a contratação do lateral direito Levi Sutton, chegou de graça do Scunthorpe United, assinou por 2 temporadas. Ele que foi formado pelo próprio Scunthorpe, ele somou 68 jogos, marcou 1 gol e deu 3 assistências pelo Scunthorpe. Tem apenas 23 anos o lateral. Além do volante ou zagueiro Ross Marshall, o Steven Age contratou o meio-campista Elliot Osborne, que chegou de graça do Stockport County e assinou por 1 temporada. Ele foi muito bem pelo Stockport essa temporada, marcando 9 gols em 38 jogos. Para fechar as contratações, nós tivemos o Burton Albion anunciando o ponta Steven Lawless, chegou de graça do Livingston e assinou por 1 temporada. Ele foi muito bem essa temporada, marcou 11 gols e deu 8 assistências em 38 jogos pelo Livingston. Além disso, nós tivemos 2 notícias bem tristes, com o falecimento do ex-zagueiro Jack Charlton, que faleceu aos 85 anos. Ele foi um dos maiores ídolos da história do Leeds United. Somou mais de 700 partidas pelo clube, marcou 96 gols, sendo o 9º maior artilheiro da história do Leeds, mesmo sendo um zagueiro. Marcou a história da Inglaterra e do Leeds United. Além dele, nós tivemos o trágico falecimento do irmão do Serge Aurier, lateral do Tottenham. O irmão dele, Christopher Aurier, foi morto a tiros na noite dessa segunda-feira, numa boate de Toulouse. Nós deixamos nosso pesar pelas 2 pessoas falecidas.
Bom, eu vou pedir para o Giuseppe comentar um pouco sobre o que ela achou dessa transferência, principalmente a do Helder Costa, que foi para o Leeds em definitivo por um valor até acima do elevado. O que você diria sobre isso, Giuseppe? Bom, essa transferência do Elder Costa era meio que esperada, né? Pelo que ele rendeu nessa temporada no time do Leeds. Marcelo Bielsa conseguiu encaixar ele bem no seu esquema de jogo. E o Leeds, para garantir mesmo a contratação do Elder, desse português, resolveu, que nem você disse, pagar um valor acima do que ele valia para poder garantir mesmo a contratação. Muito bem. Eu vou pedir para o João também dar uma destacada em qual transferência ele achou mais emocionante e falar um pouco também sobre algumas especulações que estão acontecendo no Tranmere Rovers, time que ele torce. Fala aí, João. Uma transferência que eu achei também bem destaque assim foi o Eli Doyle, que acabou indo para o Bolton, né? Estava brigando diretamente com a contratação. O meu Tremor estava em busca do atacante para reforçar o ataque. Outro destaque que eu deixo é que o Tremor tem um favorito nome para assumir o cargo de treinador. John McGrail, ex do Colchester, que levou a equipe até a semifinal dos playoffs da League Two na temporada passada. Esses são meus destaques. Muito bem, pessoal. Finalizamos o podcast por aqui. Obrigado pela participação, Giuseppe. Opa, eu é que agradeço o convite mais uma vez aí, Gabriel. Obrigado também pela participação do João. Obrigado, Gabriel. Sempre é uma grande honra participar desse podcast. Muito bem. Pessoal, peço que também deixem seu feedback aqui nos comentários, porque eu estou usando o meu novo microfone, porque o antigo estava meio ruim, né? Como vocês sabem, peço que deixem o feedback aqui, então, nos comentários ou até nas redes sociais, tanto faz. Até o próximo podcast. Obrigado por ter escutado e até a próxima.